Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos estudar história. Então você vai abrir lá no capítulo 10, na página 74. Aqui, ó, juntinho com a tia Rose. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos povos indígenas e africanos no Brasil. Então, o nosso Brasil, ele tem uma cultura muito rica. E parte dessa cultura, os africanos e indígenas trouxeram para cá, para o nosso país. Então, nós vamos falar um pouquinho da alimentação, de como eles se alimentavam, e é uma cultura que a gente carrega até hoje. Então, vamos lá? Nós vivemos no Brasil. Então, o Brasil é um país que tem a maior população do mundo. O povo brasileiro foi formado por meio de contato entre muitos povos. Entre eles, destaca-se os indígenas e os africanos. Então, junto com o nosso povo brasileiro, nós temos os índios e os africanos, né? Observe a ilustração e de abertura do capítulo, ele apresenta algumas contribuições indígenas africanas culinárias brasileiras. Então, aqui, aí onde vocês estão vendo, na página 74 e 75, está mostrando os tipos de alimentação. Tem uma oca de tapioca, que são os índios que costumam comer esses tipos de alimentação. E tem o acarajé, que são os africanos e os baianos que costumam comer esse tipo de comida. Então, aqui fala um pouquinho sobre trocando ideias. Quais os tipos de alimentos apresentados nas barracas você já comeu? Você já comeu tapioca? Você já comeu acarajé? Entre os alimentos que você consumiu, quais são os que têm origem indígenas e quais têm origem africana? Então, você vai poder pesquisar aí o que você gosta de comer, se tem origem indígena ou africana, tá bom? E qual outros alimentos de origens indígenas e africana você conhece? Então, aqui fala um pouquinho sobre... Aqui diz que o povo brasileiro é um país que tem a maior população do mundo. Então, a tia Rosa fez uma pesquisa que lá em 2018, nós tínhamos, em 2018, o número da população do nosso país era 209,5 milhões de habitantes, mas isso em 2018. Agora, já atualizado em 2020, nós temos 211 milhões de habitantes. Então, junto com esses 211 milhões de habitantes, nós temos os povos indígenas e africanos, né? Agora vamos lá para a página 76, onde fala sobre os povos indígenas brasileiros. Então, conta um pouquinho uma história. Então, aqui mostra uma indiazinha muito bonitinha. E a tia Rose vai ler para vocês essa história. Você vai acompanhar aí da sua casa com bastante atenção. Você sabia que os índios foram os primeiros habitantes do país? Vocês sabiam disso? Que quando os portugueses chegaram aqui e avistaram essa terra linda, fértil, quem estava aqui já eram os índios? Isso aí vocês já sabem, não já? No passado, esses povos habitavam na boa parte do território brasileiro e se organizavam em diversos grupos que tinham costumes e características próprias. Atualmente, no Brasil, existem mais de 200 povos indígenas que estão em diferentes lugares. Cada um deles tem a sua própria maneira de organizar o dia a dia, as tarefas e as regras do grupo. Nas comunidades indígenas, os homens e as mulheres dividem as suas atividades diárias. Então, a mulher faz uma coisa e o homem faz outra. As mulheres, geralmente, são responsáveis pela colheita, pelo preparo do alimento e pela fabricação de redes e de outros objetos. Então, essa é a tarefa da mulher, tá? Já os homens cuidam da pesca, da caça de animais, preparam a terra para a plantação e além de construir os espaços religiosos e as moradias. Então, cada um tem a sua tarefa. Nas comunidades, as atividades realizadas pelas mulheres e homens são importantes, pois garantem o funcionamento de toda a aldeia. Para os povos indígenas, as pessoas mais velhas são muito importantes, porque ensinam às crianças os costumes e as tradições da comunidade, transmitem muitos ensinamentos
da vida. Então, muito legal, né? Eles valorizam as pessoas mais velhas, assim como nós também temos que ter esse costume. Porque as pessoas mais velhas, elas merecem todo o nosso respeito. Porque tudo que a gente aprende com as pessoas mais velhas. Tudo que a tia Rose aprendeu no passado foi com a minha mãe, com a minha avó, com a minha professora. E tudo que vocês estão aprendendo agora no presente são com as pessoas mais velhas. Com o seu familiar aí na sua casa, que ensina as regras de convivência. Com a tia Rose, que está sempre ensinando algo novo para você. Então, são pessoas mais velhas e que merecem o nosso respeito. Então, os índios estão de parabéns porque eles valorizam muito as pessoas mais velhas. Então, vamos lá para a página 77, onde mostra alguns alimentos muito consumidos pelos indígenas, que são o milho, a mandioca. A mandioca é o aipim, tá? A batata doce, o amendoim, a abóbora, o abacaxi e o caju. Então, são esses alimentos muito consumidos pelos indígenas. E onde eles encontram isso, tia Rose? Na natureza. Eles mesmos preservam, eles mesmos plantam, eles mesmos colhem. Então, eles são muitos ajudadores da natureza. Eles consomem, mas eles botam no lugar, né? Eles preservam o nosso meio ambiente. Há muito tempo, diferentes povos indígenas aprenderam a técnicas de produzir objetos de cerâmicas. Então, eles também aprenderam a construir cerâmicas, a fazer cerâmicas. Atualmente, muitos grupos indígenas mantêm tradições de produzir esse objeto. Em alguns lugares, além de serem utilizados para guardar alimentos, essas peças são vendidas e pessoas de fora da comunidade a pessoa de fora da comunidade indígena é usada na decoração da casa de outros ambientes. Então, as pessoas que não moram ali dentro da aldeia deles acham muito lindo os trabalhos que eles realizam. Olha que coisa linda, ó. Vasos de cerâmicas. Além disso, eles fazem também objetos de palha, tudo retirado da natureza. Então, é uma forma também deles ganharem dinheiro para o seu sustento. As famílias indígenas. Agora vamos lá para a página 78, que vai falar um pouquinho sobre as pinturas indígenas. Os índios também têm o hábito de pintar o seu corpo, o seu rosto, tá? Você sabia que a arte indígena pode ser encontrada em quase tudo que produzido pelos índios, pelo povo indígena? Isso mesmo. A arte das suas cerâmicas, redes, cestarias e demais produtos. Além disso, a arte indígena também está presente na pintura corporal e nos ornamentos. Nesse caso, ele não é usado apenas para enfeitar e embelezar, mas também em uma situação específica de guerra, de nascimento, de filhos, de ritual e lutos. Então, é uma forma deles representarem a guerra. Então, eles se pintam de uma forma. Nasceu uma criança, tem uma forma de se pintar. Ritual de luto, se morrer alguém da tribo. Então, uma forma deles representarem com as pinturas do corpo. Os índios produzem suas próprias tintas, utilizando somente plantas da floresta. As cores que mais aparecem são o vermelho, que eles retiram lá do urucum, o preto, que é fornecido pelo óleo de genipapo, misturado com fuligem. Olha que legal, que interessante. O amarelo, que é extraído do açafrão. E o branco, que é extraído da tabatinga. Então, eles mesmos produzem as suas tintas. Então, não é um produto tóxico que eles podem passar no rostinho, que não vai danificar a saúde deles. Para pintar, eles utilizam gravetos ou os próprios dedos para fazer carimbo com caroços de frutas partidos ao meio e mergulhado na tinta. Então, eles usam a criatividade deles para eles fazerem as pinturas e sem agredir o meio ambiente. Isso que é o mais importante, isso que é o mais interessante nos povos indígenas. Então, a arte é bastante elaborada, pois esses povos observam a natureza e a representam por meio de formas geométricas. Nós estamos aprendendo lá em matemática as formas geométricas planas e espaciais. E, além disso, cada tribo tem o seu próprio estilo. Então, eles pintam as formas geométricas nos corpinhos dele. Então, é uma forma de aprendizado para os indígenas. Muito legal. Lá na página 79, sobre a atividade indígena pinta. Então, você vai pintar de verde os quadros referente a atividades que geralmente são realizadas pelas mulheres indígenas.
de amarelo os quadros que representam as atividades realizadas pelos homens indígenas. Então aqui mostra várias figuras e você vai pintar o que os homens realizavam, o que as mulheres realizavam. Ah, tia Rose, não sei. Volta o vídeo um pouquinho que a tia Rose falou, explicou no vídeo. Então vai lá no seu livro e dá mais uma olhadinha. Agora vamos lá para a página 80, onde mostra uma imagem de uma indiazinha se pintando. Então ela fez uma faixa vermelha, usou urucum, né? E fez uma faixa preta. O que a garota indígena está fazendo? Então você vai escrever o que ela está fazendo. B. O que os povos indígenas utilizavam para a realização da atividade mostrada na imagem. Então, para eles pintarem o rostinho deles, o que eles usavam? Já você falou um pouquinho antes. E a letra C, as tintas indígenas são produzidas com. Aí tem 3 opções. Você vai fazer um X na resposta certa. E a letra D, por que as atividades retratadas é importante para os indígenas? Por que é importante eles se pintarem, eles preservarem a natureza, eles construírem esses objetos de cerâmica, de palha? Então você vai registrar o porquê que é importante para a vida deles. E na página 81 tem uma leiturazinha informativa sobre as crianças indígenas. Então aqui fala um pouquinho, mostra um índiozinho, 2 índiozinhos com os corpinhos todos pintadinhos, uma gracinha. Então vamos lá, tia Rose vai fazer a leitura aqui, você vai acompanhar aí da sua casa. As crianças indígenas que moram nas aldeias aprendem muito sobre o modo de vida do seu povo, por meio de atividades no cotidiano. O que é o cotidiano, tia Rose? No dia a dia. Das brincadeiras e das festas tradicionais. No dia a dia, os meninos acompanham o pai nas suas tarefas e as meninas ficam em casa com a mãe, ajudando a mamãe a aprender o ofício, né? O que a mamãe está fazendo. Dessa forma, as crianças conhecem melhor as atividades que irão realizar na comunidade quando se tornarem adultos. Então, as crianças indígenas brincam em grupos e têm bastante contato com a natureza. Então, além deles brincarem, eles aprendem o ofício, né? O que eles vão fazer quando eles ficarem adultos. Conheça um pouco mais do que é o dia a dia de uma criança indígena, lendo os relatos de algum deles. Então, aqui mostra o texto 1. A tia Rose só vai ler o texto 1 e vai dar uma paradinha, e na próxima aula a tia Rose vai dar continuidade. O texto 1 fala sobre a Rebeca. Então, vamos lá? Rebeca, da etnia Vassu-Cocal, do estado de Alagoas, diz que adora as sextas-feiras. Isso porque nesse dia o seu povo se reúne em uma pedra da região para fazer cultura. Em outras palavras, eles se juntam para festejar e para viver as tradições. Gosto de dançar, o toré e a toada. Essas são as minhas brincadeiras favoritas. Fala para quem não conhece, essas 2 manifestações são símbolos dos indígenas do Nordeste do Brasil. Uma mistura de dança e canto. Então aqui vocês aprenderam um pouquinho sobre a Rebeca, tá? O que ela gosta, o que ela curte lá da tribo dela. E na próxima aulinha a Rose vai dar continuidade. Mais informaçõezinhas, eu vou ler o texto 2 para vocês e nós vamos dar continuidade. Por hoje é só, nós vamos dar uma paradinha por aqui. Aprendemos bastante coisas importantes sobre os povos indígenas e ainda vamos aprender mais coisas sobre os africanos. Grande beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula.